Lá, hoje nosso foco é uma condição que todo mundo acha que conhece bem, a apendicite aguda, Isso. mas a gente vai investigar alguns detalhes cruciais, sabe? Sobre diagnóstico, manejo, que podem fazer a diferença. Tudo baseado no material que a gente analisou. Exato. A ideia aqui é destrinchar o que é mais relevante mesmo, né? Desde a primeira suspeita até os cuidados depois da cirurgia, para entender os pontos críticos. Aquela dor clássica no lado direito inferior do abdômen é quase um cartão de visitas, né? Mas a confirmação, bom, nem sempre é tão óbvia assim, certo? Será que a avaliação clínica sozinha resolve? Ou a gente precisa sempre de, sei lá, tecnologia? Vamos explorar isso. Pois é, essa é a questão central no início. Se a história do paciente e o exame físico são muito característicos, com todos os sinais apontando para apendicite, olha, a decisão pela cirurgia pode até ser tomada sem precisar de exames de imagem. E o que seria esse quadro clássico, tipo a dor que muda de lugar, febre baixa, defesa ali no abdômen? Exatamente isso. Dor que começa ali perto do umbigo, depois vai para o quadrante inferior direito, perda de apetite, náusea, talvez uma febrezinha e aquela sensibilidade, né? Ou até rigidez quando palpa a área. Quando tudo isso encaixa, a chance é bem alta. Mas e quando o quadro foge um pouco disso? Ou, sei lá, em pacientes onde o diagnóstico é mais complicado, tipo idosos, crianças muito pequenas. Aí a história muda, né? Se tem dúvida, se os sintomas são meio esquisitos, ou nesses grupos que você falou que têm apresentações menos comuns, bom, aí os exames de imagem viram ferramentas essenciais para confirmar ou descartar e até investigar outras coisas. Tá. E quais são essas ferramentas? Que exames entram em jogo aí? Basicamente, a gente tem 3 jogadores principais. A tomografia computadorizada, a famosa TC, Certo. o ultrassom, o USG, e a ressonância magnética, a RM. Cada um tem seu momento, suas particularidades. A TC, ela é vista como muito eficaz, né? Mas sempre tem essa questão da radiação. Como é que a gente pondera isso? Olha, é uma ponderação importante mesmo. A TC dá imagens, tipo, bem detalhadas, mas tem a radiação, sim. Isso preocupa mais em gestantes, claro, pelo risco pro feto. Sim. E também em pacientes mais jovens ou que já fizeram muitas TCs, né? Pensando no acúmulo de radiação ao longo da vida. E os aparelhos mais modernos, aqueles multislice, eles não ajudam a diminuir esse problema? Ajudam sim. Os tomógrafos de hoje são bem mais eficientes, usam doses menores que os antigos, mas assim, não chega a zero, né? A exposição existe. Então a indicação tem que ser bem justificada, pesar o risco e o benefício ali do diagnóstico. Entendi. E nesse cenário o ultrassom parece uma alternativa interessante, né? Principalmente por não usar radiação. Ele dá conta do recado? O ultrassom tem essa vantagem enorme, né, de ser sem radiação. Isso faz ele ser bem atraente, tipo como primeira opção em crianças, adultos jovens, com suspeita clínica forte. Ele pode ser excelente para ver o apêndice inflamado, líquido livre ali na cavidade. Mas tem alguma limitação importante? Eu ouvi falar que depende muito de quem faz o exame, é isso? Esse é o ponto-chave. A qualidade, a confiabilidade do ultrassom depende muito da experiência de quem está fazendo. Um profissional bem treinado sabe que manja de avaliar essa região para apendicite pode conseguir informações valiosíssimas. Ah, tá. Só que, às vezes, a visualização é difícil, tipo em paciente obeso, com muito gás no intestino, e a interpretação exige conhecimento. Não é um exame, digamos, automático. Entendi. Então a experiência do médico ali é tão crítica quanto a máquina. E a ressonância magnética? Quando é que ela entra em cena? A RM tem um nicho bem definido e super importante: pacientes grávidas. Ah, claro. Nelas, a gente evita a TC por causa da radiação, né? E o ultrassom pode ter dificuldade, porque o útero cresce, desloca os órgãos, pode atrapalhar ver o apêndice. Aí a RM, ela oferece imagens ótimas dos tecidos moles, sem radiação. É a melhor opção para esses casos de dúvida na gestação. Faz todo sentido. A escolha do exame é quase personalizada, então. Bom, diagnóstico feito, cirurgia indicada. Como é a preparação? Qual o primeiro passo antes de ir para o centro cirúrgico? O passo inicial, e isso vale para todo mundo, é dar antibiótico, antes da cirurgia.
Ninguém vai para uma apendicectomia sem receber o antibiótico antes. Mas por quê? É para tratar a infecção do apêndice mesmo? Não exatamente tratar a apendicite em si, mas para prevenir complicação infecciosa, sabe? O foco é cobrir o que a gente chama de conteúdo entérico, as bactérias que vivem normalmente no nosso intestino, principalmente no cólon. Ah, tá. Ali tem muita bactéria gram-negativa e anaeróbia, aquelas que crescem sem oxigênio. Se o apêndice rompe, ou durante a cirurgia mesmo, elas podem contaminar o abdômen, causar infecções sérias, tipo peritonite e abscesso. O antibiótico antes diminui muito esse risco. E que tipo de antibiótico se usa para essa profilaxia? Tem um esquema padrão? O esquema busca justamente pegar esses tipos de bactérias, né? Geralmente é uma combinação. Por exemplo, uma cefalosporina de primeira geração ou uma fluoroquinolona, tipo a ciprofloxacina, Certo. que pega bem gram-negativos, junto com algo para anaeróbios, como o metronidazol. Essa combinação de cipro e metro é um exemplo bem comum que aparece nas fontes. Preparação feita, antibiótico na veia. E a cirurgia? Qual a técnica preferida hoje? Imagino que a laparoscopia, né? Sim, a apendicectomia por vídeo, a laparoscópica, é o padrão ouro hoje em dia. É minimamente invasiva, a recuperação costuma ser mais rápida, menos dor depois, comparando com a cirurgia aberta tradicional. Dá para descrever rapidinho como funciona? Só para a gente ter uma ideia. Claro, são feitos uns cortes pequenos no abdômen, geralmente 3. Por um deles entra uma câmera fininha, o laparoscópio, que mostra tudo num monitor. Pelos outros cortes, o cirurgião coloca instrumentos longos, delicados, para mexer nos tecidos, achar o apêndice, soltar ele e tirar. E como ele é separado e retirado? O apêndice fica ligado no começo do intestino grosso, o seco. O cirurgião precisa cortar essa ligação na base do apêndice. Muitas vezes se usa um grampeador cirúrgico. Grampeador. É um aparelho que corta e, ao mesmo tempo, aplica grampos de titânio para fechar a base no seco e a ponta do apêndice, que vai sair para não vazar nada. E também tem que controlar o sangramento, né? Ligando os vasos que vão para o apêndice no mesoapêndice. Depois de solto, o apêndice vai para um saquinho e é retirado por um dos cortes. Com bastante. O cirurgião entra, esperando aquele apêndice vermelhão, inchado, clássico, mas aí, olhando pela câmera, o apêndice parece normal. Isso acontece mesmo quando a suspeita antes era forte? Acontece. Acontece sim. E não é tão raro. É uma daquelas situações que exigem calma e raciocínio ali na hora dentro do centro cirúrgico, mesmo que a avaliação pré-operatória, TC, ultrassom, tudo indicasse apendicite, a visão direta pode mostrar um apêndice sem sinal óbvio de inflamação. E qual a conduta? Tira o apêndice mesmo assim? Ou para tudo e investiga outra coisa? Olha, a recomendação padrão, e isso é importante para quem está estudando ou na prática, é remover o apêndice mesmo que ele pareça normal. A apendicectomia laparoscópica é completada. Mas por quê? Se ele parece ok, qual o risco de deixar? Não era melhor procurar outra causa para dor ali na hora? Tem algumas razões para isso. Primeiro, a inflamação pode ser bem inicial, sabe, microscópica, ainda não visível, mas já sendo a causa dos sintomas. Tirar evita que piore. Segundo, elimina a dúvida no futuro. Se o paciente voltar com dor parecida, a apendicite já está fora da lista. E terceiro, e talvez o mais importante, achar um apêndice normal não acaba a investigação. Pelo contrário, obriga a equipe a procurar ativamente outras causas para os sintomas. E a própria laparoscopia permite essa olhada geral na barriga. Ah, entendi. Então, tirar o apêndice normal é parte de um processo maior. E quais são essas outras causas que precisam ser pensadas na hora? O que mais pode dar dor ali? É fundamental ter outras ideias na cabeça, os diagnósticos diferenciais. Na idade mais comum da apendicite, adolescentes, adultos jovens, uma causa importante é doença inflamatória intestinal. Tipo Crohn? Exato, como a doença de Crohn, que pode pegar o fim do intestino delgado e o ilho terminal, que fica ali coladinho no apêndice.
é uma condição crônica, tem que pensar nisso. E em mulheres em idade fértil, nossa, aí abre mais o leque. Problemas ginecológico, cisto de ovário complicado, torção de ovário, doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica, tudo isso pode imitar apendicite e tem que ser procurado se o apêndice estiver normal. Nossa, isso realmente mostra como a cirurgia não é só técnica, né? É um ato diagnóstico que continua ali na mesa. É muita coisa para juntar. Clínica, imagem, o que se vê na hora. Fica claro porque a preparação, o estudo constante são tão vitais. Especialmente para quem está começando ou se preparando para a residência. Lidar com essas incertezas exige base sólida. Exatamente. Medicina raramente é preto no branco, né? Essa capacidade de juntar informações diferentes e ajustar o pensamento com base no que se encontra é a essência da boa prática. E falando em ter o conhecimento na ponta dos dedos para essas horas, para quem é estudante e busca justamente essa segurança, esse preparo, vale a pena conferir o Medcob. Sim, uma boa preparação faz toda a diferença. É só acessar medcob.com.br ou baixar o app. Lá tem um arsenal completo, sabe? O maior banco de questões do Brasil, com provas de residência de tudo quanto é instituição, tudo comentado por especialistas. Isso ajuda muito a fixar, né? Ver como a questão é cobrada. Exato. E além disso, tem resumos diretos ao ponto, aulas detalhadas e até flashcards para revisar rapidinho, em qualquer lugar. É o tipo de ferramenta que ajuda a construir essa base sólida que a gente está falando aqui. E essa base, essa diferenciação continua no pós-operatório da apendicite, que também não é igual para todo mundo, né? A conduta muda bastante se o apêndice estava perfurado, por exemplo. Verdade. Como é que o cuidado pós-operatório muda nesse caso de apendicite perfurada? Quando o apêndice perfura, bom, aí a infecção já saiu dele, né? Foi para a cavidade abdominal, causou uma peritonite. O cenário é mais grave. Nesses pacientes, os antibióticos têm que ser mantidos por mais tempo depois da cirurgia. Geralmente por vários dias para tratar essa infecção que já se instalou, o tempo exato depende da evolução. E a alimentação? Demora mais para voltar ao normal também? Sim, a progressão da dieta costuma ser mais lenta, mais cuidadosa. Depende de como o paciente está se recuperando. Se o intestino voltou a funcionar, se a febre melhorou, se os leucócitos no sangue estão baixando. Entendi. A dieta avança conforme esses sinais melhoram. E outra coisa, é crucial avisar o paciente e a família sobre um risco maior de complicação mais tarde. Formar um abscesso dentro do abdômen, uma coleção de pus pode aparecer dias, semanas depois, e aí precisa tratar de novo, drenar, mais antibiótico. Complicado. É um pós-operatório que exige mais atenção. E no cenário mais comum, felizmente, da apendicite não perfurada. Como as coisas andam? Felizmente, na maioria das vezes, o apêndice é tirado antes de perfurar, né? Nesses casos, o pós-operatório é bem mais tranquilo. Os antibióticos, aqueles dados antes da cirurgia, geralmente podem ser parados em 24 horas. Ah, que bom! E a alta do hospital é rápida? Sim, a dieta avança rápido, conforme a tolerância, e o risco de abscesso é bem menor, embora nunca seja zero, né? Com essa recuperação mais suave, a maioria desses pacientes vai para casa em cerca de 24 horas depois da cirurgia. Para a gente amarrar nossa conversa, que tal a gente recapitular aqueles pontos-chave, as pérolas clínicas que a gente destacou? Ótima ideia. Vamos lá, consolidar o que a gente viu. Primeiro, mesmo sem um quadro clínico de livro, a imagem pode ser crucial. Principalmente em mulheres, por causa dos diagnósticos ginecológicos, né? Não subestimar a necessidade de investigar mais. Certo. Segundo, o ultrassom. É uma ferramenta valiosa, está crescendo, sem radiação, ótimo para jovens. Mas lembrar sempre, a eficácia dele está ligada na experiência de quem faz. Fundamental isso. E mais importante ainda, isso liga o alerta para procurar outras causas. Doença inflamatória intestinal, problemas ginecológicos. Perfeito. Então, resumindo, né, a gente viu que a apendicite aguda, apesar de ser tão comum, tem uma abordagem cheia de detalhes importantes. Uhum. Desde decidir se usa a imagem ou não, qual imagem usar, passando pela preparação para a cirurgia, a técnica laparoscópica,
como lidar com aquele achado inesperado de um apêndice normal, até as diferenças bem marcantes no cuidado pós-operatório, se perfurou ou não. Exato. A gente percorre o caminho todo, né? Focando nas decisões críticas. E isso leva a gente a uma reflexão final interessante, eu acho. Com tanta tecnologia de imagem aí, como é que a gente acha o equilíbrio certo entre confiar nos exames e valorizar os sinais clínicos clássicos, a boa e velha semiologia? Onde que a arte encontra a ciência no dia a dia? Uma pergunta fundamental na prática de hoje. A tecnologia ajuda, claro, mas não substitui o raciocínio clínico. E pegando o gancho do apêndice normal, como é que nós, profissionais, futuros profissionais, cultivamos essa disciplina mental para não se fechar no diagnóstico mais óbvio, para manter a mente aberta para outras possibilidades, às vezes mais complicadas, mesmo quando tudo parece apontar para um caminho só? Fica aí a provocação, né? Sobre a importância da vigilância diagnóstica e do pensamento crítico constante na medicina.